Uma boa noite, Carlos. Uma boa noite a todos que assistem a este slide. Meu grupo hoje vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros, né? Os biomas presentes no território brasileiro. Eu vou iniciar os trabalhos hoje falando um pouquinho sobre a caatinga, que dentre todos os biomas compondo o território brasileiro, a caatinga é o único 100% endêmico do Brasil, ou seja, você não encontra a caatinga em nenhum outro lugar do mundo. Mas o que deve ser a essa exclusividade deste bioma no Brasil? Este bioma faz divisa com outros três biomas compondo Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Ou seja, a adaptação desses animais se mostrou muito favorável a esse bioma muito peculiar, muito seco, né? Mas a gente pensa, por que esse nome tão peculiar, Caatinga, né? Se deve aos primeiros habitantes, os índios tupis, que em sua língua Caatinga significa mata branca, outras iniciais Ka significa mata e Tinga branca. Por em grande parte do ano, a caatinga se mantém seca, então as árvores de médio porte de até 8 metros de altura se mantêm sem folhagem e com os troncos brancos, ou seja, elas se mostram uma mata branca, por assim dizer. O território da caatinga ele não é muito extenso, ele se estende em 844.453 quilômetros quadrados, passando por ao todo de 9 estados brasileiros, dentre Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Está composto também ao norte de Minas Gerais, sendo que no Ceará encontra-se sua maior parte do cerrado. E o bioma cerrado ele está composto em 11% do território brasileiro e 70% da região nordeste. O clima do cerrado, como eu disse há pouco, é um clima muito seco. A estação chuvosa se estende de outubro até março, sendo que nesse ano de 2019, o mês de dezembro registrou sua maior medição de milímetros, batendo 242 milímetros. Para quem mora em região muito chuvosa sabe que isso é muito pouco, né? Sendo que por exemplo, mês de agosto, nesses dados choveu apenas 2 milímetros. Em comparação com a capital mineira, Belo Horizonte, que iniciou em 2020, bateu recordes de chuvas somente janeiro choveu 932 milímetros, né? Que no bioma Caatinga registra de 800 até 1000 milímetros por ano em anos mais chuvosos. Em anos mais secos podem chover apenas 200 milímetros, assim classificando a Caatinga como um bioma muito seco. O relevo da Caatinga é um relevo muito peculiar, é muito exclusivo. Ele é muito composto por rochas cristalinas que foram sendo moldadas por vento, chuva, areia por milhões de anos, tornando paisagens indescritíveis, como serras, como chapadas e entre muitos outros, tornando assim esculturas naturais, uma paisagem estupenda a céu aberto, né? O bioma da Caatinga ele é muito diversificado, compondo geralmente de 1.547 espécies de plantas endêmicas, segundo o IBGE. Ele é composto por 4 principais tipos de vegetações. A caatinga arbórea, que se faz em divisa com a Amazônia, onde pode encontrar de árvores de até 20 metros de altura, robustas, com muitas folhagens. A caatinga arbustiva ela pode chegar com plantas médias de até 8 metros de altura, onde sua vegetação costuma ser um pouco mais seca, onde são caracterizadas por raízes muito extensas à procura de melhores nutrientes. Também temos a mata seca, que é uma mata onde encontra em costas, em serras, em chapadas, onde a vegetação perde muito suas folhagens em épocas mais secas, assim drenando realmente a caatinga. E temos também o carrasco, que é a vegetação única da caatinga, né? Onde a vegetação é muito torta, com pouca folhagem e muito emaranhada, difícil a transição a pé. Boa noite, gente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Pantanal, que é conhecido aí, né, no Brasil inteiro. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo, né, com uma área de cerca de 250 mil quilômetros quadrados.
ele se estende por 3 países, que são eles a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, mas sendo que a maior parte é no Brasil, que tem 62%. E ele é localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal ele é influenciado, né, pelo rio Paraguai, e por seus vários influentes que alagam a região, formando extensas áreas alagadícias. Então, assim, o Pantanal, ele sempre está alagado, né? Nem mesmo na seca ele fica seco, por causa do rio e tudo mais, né? E é caracterizado pela alternância entre períodos de muita chuva, que acontece de outubro a março, e períodos de seca nos meses de abril a setembro. Aí ele possui uma região plana, levemente ondulada. Então, assim, lá não tem morro, Pantanal. Lá é bem plano mesmo, né? O solo de lá é um solo arenoso, argiloso. Esse fato é associado à baixa declividade aos muitos rios, né? Como eu falei, tem muito rio, tem o Rio Paraguai e outros rios. Lá, o solo de lá é um solo que sempre vai estar úmido. Nunca vai estar aquele solo seco, né? Devido a esses rios aí. A flutuação no nível da água é fundamental para o funcionamento desse bioma, que durante a seca, né, o material que se decompõe no solo contribui para o enriquecimento da água e a inundações durante a cheia. Quando as águas recuam, elas deixam uma rica camada de nutrientes no solo, que servirão de base para o surgimento de uma extensa vegetação. E a fauna do Pantanal é bastante diversificada, né? Mas, assim, um símbolo de lá é as aves, né? Você tem várias espécies de aves, muito mesmo. E tem vários tipos de animais também. Mas o que é o símbolo mesmo são as aves, né? E as principais atividades econômicas são a pecuária e a pesca, né? Que os turistas adoram ir para Pantanal para pescar, todo mundo sabe disso, né? É uma das principais atividades econômicas de lá. Pela massa de ar úmida vindo do Oceano Atlântico. Como eu disse, né, um pouquinho atrás, as árvores de grande porte, elas fecham a mata formando a microlima. E devido também à massa de ar úmida que vem do Oceano Atlântico, torna o ambiente da Mata Atlântica bem úmido, e por causa também da sua temperatura média e úmida, praticamente chuva durante todo o ano, em alguma parte da mata, não em toda parte da mata. Então, o clima de lá é predominantemente tropical úmido. Sua população vive cerca de 70% da população brasileira vive nessa área, na área da Mata Atlântica, que representa mais de 120 milhões de pessoas. Então, moram muitas pessoas, né, nesse ambiente. E tem a comunidade também indígena, quilombolas, comunidade caiçara e as ribeirinhas, que vivem uma relação profunda com a natureza. E dependendo, né, dessas comunidades, eles usam recurso de forma sustentável para alimentação, para o artesanato e entre outros fins. Agora tem uma listinha aqui, né, de animais que estão correndo risco de extinção na Mata Atlântica. E dentre eles está o mico-leão dourado, o bugio, o tamanduá-bandeira, o veado, o gambá, a cutia, a arara azul pequena, a lontra, a anta e a onça pintada e etc, né? Etc porque existem outros animais também. Então, né, esse é um resuminho dos animais que estão correndo risco de extinção na Mata Atlântica. Então, esse foi o nosso vídeo. É um resuminho, né, bem pequeno dos seus biomas, da sua biodiversidade da Mata Atlântica. Então, é isso. Até a próxima. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vegetação e a flora. A Amazônia,
abriga a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta conta com elevado número de espécies, animais e vegetais, e então é rica em biodiversidade. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. O bioma possui cerca de 3.650.000 quilômetros quadrados de florestas contínuas. De maneira específica, a vegetação é característica em 3 categorias, né? A mata de terra firme, a mata de igapó e a mata de várzeas. O que consiste nessas matas, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês. A mata de terra firme é uma vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas, onde são, portanto, caracterizadas por não haver inundações e a sua vegetação sempre seca. Há presença de árvores de grande porte, como castanheiras, palmeiras e mogno. A mata de igapó já é uma vegetação localizada em terrenos de menores altitudes e está, infelizmente, né, o ser humano, né, o homem que era para cuidar, ele infelizmente vai devastando as queimadas, né, muita coisa que acontece. Agora eu vou falar um pouco das características, tá bom? A localização da floresta amazônica, como eu disse que ela abrange não só o território brasileiro, ela abrange também outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A área é considerada a abrangência em outros países. O bioma apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. E no Brasil, 4.196.943 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Então, assim, é muito grande mesmo. Os habitantes, aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhões de indígenas. O estado abrangido no Brasil, né, ocupa aproximadamente 49,29% do território brasileiro, no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vegetação e a flora. A Amazônia abriga a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta conta com elevado número de espécies, animais e vegetais, e então é rica em biodiversidade. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. O bioma possui cerca de 3.650.000 quilômetros quadrados de florestas contínuas. De maneira específica, a vegetação é característica em 3 categorias, né? A mata de terra firme, a mata de igapó e a mata de várzeas. O que consiste nessas matas, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês. A mata de terra firme é uma vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas, onde são, portanto, caracterizadas por não haver inundações e a sua vegetação sempre seca. Há presença de árvores de grande porte, como castanheiras, palmeiras e mogno. A mata de igapó já é uma vegetação localizada em terrenos de menores altitudes e a mata de várzeas. O que consiste nessas matas, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês. A mata de terra firme é uma vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas, onde são, portanto, caracterizadas por não haver inundações
e a sua vegetação sempre seca. Há a presença de árvores de grande porte, como castanheiras, palmeiras e mogno. A mata de igapó já é uma vegetação localizada em terrenos de menores altitudes e estando esses inundados praticamente todo o tempo, né? E há a presença da vegetação baixa, como musgos e arbustos. Nessas matas é possível encontrar a Vitória régia, planta aquática símbolo do bioma amazônico. E temos as matas de várzea, que é uma vegetação localizada em regiões de altitudes intermediárias e que são inundadas em determinadas épocas do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo. Já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por mais tempo, né? As espécies encontradas nessas áreas são semelhantes às encontradas nas matas do igapó, apresentando também árvores com até 40 metros de altura. Uma pesquisa feita na Amazônia revelou que o bioma conta com cerca de mais de 14 mil espécies de plantas que se dividem em árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Desse total, cerca de 76% é encontrado no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fauna amazônica, né? A fauna da Amazônia ela é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais. E apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. É composta especialmente por aves, roedores, répteis, insetos, anfíbios, tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés, peixes-boi são símbolo desse bioma. O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuva, com índices pluviométricos que variam de 1.500 milímetros a 3.600 milímetros por ano. A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam de 22 graus Celsius a 28 graus Celsius. A hidrografia da Amazônia. A Amazônia abrange uma região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O principal rio é o rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que nele desaguam. Os rios são muitas vezes caracterizados pela cor de suas águas. Há os rios barrentos devido à concentração de nutrientes e sedimentos, como o rio Amazonas. Há rios com águas pretas, caracterizados pela presença de areia e humus, como o Rio Negro. E há rios de águas claras, que não apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o Rio Xingu. Os principais rios são o Rio Amazonas, que ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, entra no Brasil como Solimões, e em alguns trechos sua largura pode atingir 100 metros. É um rio bastante navegável. Tem o Rio Negro, que é considerado o maior afluente à margem esquerda do Rio Amazonas. Tem o Rio Tapajós, que nasce na divisa entre o estado do Mato Grosso, Pará e Amazonas, desaguando na margem direita do Rio Amazonas. E o Rio Madeira, que nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Na Amazônia são encontradas 3 principais formas de relevo: as planícies, representadas pelas águas inundadas pelos rios, os planaltos, representados pelas regiões de serra, e as depressões, como a região das depressões norte e sul amazônica. A devastação. Nas últimas décadas, a Amazônia ela tem sofrido um aumento desordenado de suas áreas. De acordo com uma pesquisa de um norte-americano,
o bioma da Amazônia pode sofrer perdas irreversíveis devido ao desmatamento, o qual, segundo os pesquisadores, já chegou em 17% nos últimos 50 anos, sendo que o limite seria 20% para que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico. Agora, para finalizar, eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre a Amazônia. Vocês sabiam que na Amazônia são encontrados os botos, conhecidos como golfinhos de água doce? Uma pesquisa assinada por um especialista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia revela que 2 espécies de boto, o boto cor-de-rosa e o boto preto, estão diminuindo na região, podendo ser extintos. Nos rios da Amazônia, concentram cerca de 85% de peixes de toda a América do Sul. E segundo o Atlas de Pressões e Ameaças às Terras Indígenas na Amazônia brasileira, vivem na Amazônia cerca de 357 comunidades remanescentes de quilombo. Então, gente, eu falei um pouquinho para vocês sobre o bioma da Amazônia, né? Um pouquinho mesmo, porque se você for parar para ver, a Amazônia ela é muito rica e tem muitíssimas coisas que a gente pode falar sobre ela, né? E não daria para eu estar falando nesse vídeo, que eu tenho que dar oportunidade também para meus amigos estar passando um pouquinho da ideia para vocês. E é isso, tá bom? E fiquem com a continuação dos biomas aí.